Aula 10 de Ciências, página 156, módulo 3, Desenvolvimento e Reprodução. Desenvolvimento e Reprodução. Você sabe de onde vêm os bebês? Os bebês são gerados de modo natural, pela junção da célula sexual masculina, espermatozoide, e com a célula sexual feminina, óvulo. Uma mulher pode gerar de um modo natural um filho por conta própria, ou ela precisa de participação de um homem. Uma mulher não pode gerar de modo natural filhos com a junção da célula sexual masculina, espermatozoide, com a célula sexual feminina, óvulo. Porque as crianças da imagem ainda não poderiam ter filhos. Na infância não é possível gerar descendentes, pois o corpo ainda não se desenvolveu completamente, nem atingiu a maturidade sexual, sem a qual não há reprodução. Página 157, para começar. Que tipo de ligação você acha que as pessoas mostradas em cada uma das fotografias têm uma com as outras? Na fotografia A, onde tem essa menina, essa moça aqui que é adulta, esse menino e esse senhor aqui do lado dele. Aí vocês vão responder. Que tipo de ligação essas pessoas aí na imagem A e B tem uma com as outras? 2. Como você explicaria o fato de a menina da imagem A ainda não ter o corpo totalmente desenvolvido, como a da mulher? Aí vocês vão olhar na imagem A para poder responder. Resposta pessoal. 3. Com que idade você acha que o menino da imagem B terá pelos no rosto para poder realmente fazer a barba? E por quê? Na número 2, posso falar para vocês que os seres humanos desenvolvem-se ao longo dos anos, desde o seu nascimento. Então, qual a resposta que vocês poderiam dar na número 2? E na número 3, que os rapazes começam a ter pelos no rosto, por volta de quantos anos? É para vocês responderem também. Página 158, o corpo muda. Página 158. Observe com atenção a figura abaixo. Ela mostra o corpo de uma mulher nas diferentes fases de desenvolvimento, da infância até a idade adulta. Aí tá aqui com 5 anos, 7 anos, 9 anos, 14 anos e 18 anos. Aqui, ó, que tá aqui de 5 a 18 anos, essa menina cresceu, foi crescendo, foi para a fase de criança, depois veio pré-adolescente, depois ela chegou com 14 anos adolescente e 18 anos já uma mulher. Aí com isso vocês vão explicar. Número 1. Que diferença você observa no corpo feminino nas diferentes fases da vida? A primeira é com 5 anos, crescimento, aí vocês vão falando. Houve depois o quê? Na de 7 anos, com a de 10, 14, 18 anos. Qual é a diferença aqui do corpo dela? Como é que foi desenvolvendo? 2. Em qual fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? Em qual fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? Qual a diferença dessa fase para esta fase? Da fase de 14 para 10 anos. Aquela é pré-adolescente. Aqui ela é uma adolescente. Qual é a diferença? 3. Contorne de azul a fase da vida mais indicada
para que a mulher tenha filhos. E que fase é essa? Qual é a fase aqui? Dessa, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual dessas 5 fases que a mulher já pode ter filhos? Com 5 anos ela é um bebê ainda. Com 7 também é uma criança. Com 10 anos ela é uma pré-adolescente. Com 14 anos ela já é uma adolescente. E com 18 anos ela já é adulta. Então, qual fase dessa fase aí que ela já pode ter filhos? Qual é essa fase? 159. A figura abaixo representa as mudanças que ocorrem no corpo masculino ao longo da vida. Algumas dessas mudanças são semelhantes às que ocorrem no corpo feminino, mas outras são bem diferentes. 5 aos 18 anos, os homens. Também há a mudança também. Tem a mudança no aparelho genital do masculino, que é diferente das mulheres. E eles apresentam pelos no corpo e no rosto. E eles também desenvolvem as mamas. Então, espero que vocês notem a diferença. Olha o cabelo da menina na outra página, na página 158, também como foi mudando. A número 4. Que diferença você observa no corpo masculino nas diferentes fases da vida? A mesma coisa aqui também, ó. Olha aqui a altura deles. A altura, ó. Ele foi crescendo. Tem mais diferenças. No crescimento dos pelos também, foi mudando. Então, eu espero que vocês respondam a número 4. Número 5. Em que fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? Que fase da vida? Qual é a fase da vida aqui que é diferente da anterior? Ó, ele com 7 anos, com 10 anos. Aí aquele já está um pré-adolescente, aquele está um adolescente e aquele já é um adulto. Então, em que fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? 6. Observe novamente as duas figuras e compare o corpo feminino com o corpo masculino. Letra A. Quais são as diferenças entre as crianças do sexo masculino e do sexo feminino? Quais são as diferenças entre crianças do sexo masculino e do sexo feminino? Observe as fotos aqui das meninas e dos meninos. Qual é a diferença? B. Em que fase da vida há mais diferença entre o corpo feminino e o corpo masculino? E que diferenças são essas? No outro vídeo de correção, estarei mandando a resposta para vocês. Paramos aqui, na página 159 de Ciências. Aula 10 de Ciências, página 156, módulo 3, Desenvolvimento e Reprodução. Desenvolvimento e Reprodução. Você sabe de onde vêm os bebês? Os bebês são gerados de modo natural, pela junção da célula sexual masculina, espermatozoide, e com a célula sexual feminina, óvulo. Uma mulher pode gerar de um modo natural um filho por conta própria, ou ela precisa de participação de um homem. Uma mulher não pode gerar de modo natural filhos com a junção da célula sexual masculina, espermatozoide, com a célula sexual feminina, óvulo. Porque as crianças da imagem ainda não poderiam ter filhos. Na infância não é possível gerar descendentes, pois o corpo ainda não se desenvolveu completamente, nem atingiu a maturidade sexual, sem a qual não há reprodução. Página 157, para começar. Que tipo de ligação você acha que as pessoas mostradas em cada uma das fotografias têm uma com as outras? Na fotografia A, onde tem essa menina, essa moça aqui que é adulta, esse menino e esse senhor aqui do lado dele.
Aí vocês vão responder. Que tipo de ligação essas pessoas aí na imagem A e B têm uma com as outras? 2. Como você explicaria o fato de a menina da imagem A ainda não ter o corpo totalmente desenvolvido, como a da mulher? Aí vocês vão olhar na imagem A para poder responder. Resposta pessoal. 3. Com que idade você acha que o menino da imagem B terá pelos no rosto para poder realmente fazer a barba? E por quê? Na número 2, posso falar para vocês que os seres humanos desenvolvem-se ao longo dos anos, desde o seu nascimento. Então, qual a resposta que vocês poderiam dar na número 2? E na número 3, que os rapazes começam a ter pelos no rosto. Por volta de quantos anos? É para vocês responderem também. Página 158. O corpo muda. Página 158. Observe com atenção a figura abaixo. Ela mostra o corpo de uma mulher nas diferentes fases de desenvolvimento, da infância até a idade adulta. Aí tá aqui com 5 anos, 7 anos, 9 anos, 14 anos e 18 anos. Aqui, ó, o que tá aqui de 5 a 18 anos, essa menina cresceu, foi crescendo, foi para a fase de criança, depois veio pré-adolescente, depois ela chegou com 14 anos adolescente e 18 anos já uma mulher. Aí com isso vocês vão explicar. Número 1, que diferença você observa no corpo feminino nas diferentes fases da vida? A primeira é com 5 anos, crescimento, aí vocês vão falando. Houve depois o quê? Na de 7 anos, com a de 10, 14, 18 anos. Qual é a diferença aqui do corpo dela? Como é que foi desenvolvendo? 2. Em qual fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? Em qual fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? Qual a diferença dessa fase para esta fase? Da fase de 14 para 10 anos. Aquela é pré-adolescente. Aquela é uma adolescente. Qual é a diferença? 3. Contorne de azul a fase da vida mais indicada para que a mulher tenha filhos. E que fase é essa? Qual é a fase aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Qual dessas 5 fases que a mulher já pode ter filhos? Com 5 anos ela é um bebê ainda. Com 7 também é uma criança. Com 10 anos ela é uma pré-adolescente. Com 14 anos ela já é uma adolescente. E com 18 anos ela já é adulta. Então, qual fase dessa fase aí que ela já pode ter filhos? Qual é essa fase? 159. A figura abaixo representa as mudanças que ocorrem no corpo masculino ao longo da vida. Algumas dessas mudanças são semelhantes às que ocorrem no corpo feminino, mas outras são bem diferentes. 5 aos 18 anos, os homens. Também há a mudança também. Tem a mudança no aparelho genital do masculino, que é diferente das mulheres. E eles apresentam pelos no corpo e no rosto. E eles também desenvolvem as mamas. Então, espero que vocês notem a diferença. Olha o cabelo da menina na outra página, na página 158 também, como foi mudando. A número 4. Que diferença você observa no corpo masculino nas diferentes fases da vida? A mesma coisa aqui também, ó.
Olha que a altura deles. A altura, ó. Ele foi crescendo. Tem mais diferenças. No crescimento dos pelos também, foi mudando. Então, eu espero que vocês respondam ao número 4. Número 5. Em que fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? Que fase da vida? Qual é a fase da vida aqui que é diferente da anterior? Ó, ele com 7 anos, com 10 anos. Aí aquele já está um pré-adolescente, aquele está um adolescente. E aquele já é um adulto. Então, em que fase da vida há mais diferença em relação à fase anterior? 6. Observe novamente as duas figuras e compare o corpo feminino com o corpo masculino. Letra A. Quais são as diferenças entre as crianças do sexo masculino e do sexo feminino? Quais são as diferenças entre crianças do sexo masculino e do sexo feminino? Observe as fotos aqui das meninas e dos meninos. Qual é a diferença? B. Em que fase da vida há mais diferença entre o corpo feminino e o corpo masculino? E que diferenças são essas? No outro vídeo de correção, estarei mandando a resposta para vocês. Paramos aqui, na página 159 de Ciências. Português, página 77. Vamos praticar oralidade. Relato oral de causo. Quando falamos em oralidade, estamos nos referindo à língua falada, certo? Como aprendemos a falar muitos antes de aprender a escrever, a oralidade se mostra assim muito mais fácil e natural do que a escrita. A língua falada, no entanto, assim como a língua escrita, também tem suas características. E cada pessoa ou grupo apresenta particularidades quanto à forma de se expressar oralmente. Observe esse textinho aqui. Ó. Vamos aí. O uso da fala. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Tá ouvindo aqui? Gostaram? Quando nós comunicamos com outras pessoas de forma descontraída, continuamos a usar uma língua mais informal, ou seja, sem nos preocuparmos em corrigir o que estamos falando. Igual você chega assim pro colega, e aí, cara, tudo bem? Você vai falar assim com o papai e a mamãe? Não, claro que não. Vai falar, ô pai, vai falar com o pai como assim, com a mãe? Sim, senhor, pai, sim, senhora, mãe, com a avó também, com forma de respeito. Agora com o colega também podemos falar com respeito, mas vocês já falam de forma diferente, assim, oi, colega, como é que vai aí? Como é que tá tu? No celular, é VC, tá errado. Vocês abreviam muito, não é isso? Então, voltando ao livro. Nessas conversas é comum o uso de abreviações e gírias. Mas quando a situação exige de nós uma linguagem mais formal, seja na fala, seja na escrita, devemos evitar palavras e expressões que não estejam de acordo com a norma padrão. Devemos tomar muito cuidado, porque quando escrevemos no Facebook, no WhatsApp para um colega que não seja nada formal, acabamos, assim, escrevemos tanto que na hora que devemos escrever o certo, né, na linguagem formal, esquece de que devemos ter aquela forma certinha de escrever, de falar com a pessoa sem abreviações. Então, tem que se preocupar com isso, tomar cuidado na hora que for escrever para alguém e conversar com alguém que seja um advogado, um juiz, professora. Então, devemos saber como é falar com a diretora da escola, saber dizer sim, senhora, Vossa Excelência, para o Papa. Então, devemos colocar as palavras no lugar certo. Ok, gente? Vamos aí à página 78. Peço que vocês leiam também a página 78 e a página 79. Logo depois,
a página 80, 81 e vamos depois para a página 82. Essa página aqui, 78, ela fala sobre... Aqui, você acha que a roupa do personagem com a prancha está adequada para a situação e a linguagem que ele usa? Claro que não. Olha como é que o rapaz está vestido, de terno. A linguagem dele está muito diferente pelo que ele está vestido aqui. Da forma que ele está vestido aqui para ir para uma praia surfar. É uma diferença enorme. Aí vamos para a página 82, que é o cantinho da leitura. Peço que também leia essa página aqui, ó. Você se lembra de Pedro Malazarte? Apresentado no início desse módulo e conhecido como um dos maiores personagens de causos da nossa cultura. Que tal agora ler uma dessas suas histórias? Aí peço que você leia em voz alta o causo, entendeu? Com a sequência, com a sequência de certinha, tá bom? Peço que vocês façam isso. E depois a página 83, que é para vocês responderem, que é leitura e interpretação do texto. Peço que vocês respondam. A página 83, número 5, diz assim: sempre que um caos é contado, há variação em relação ao tempo verbal. Letra A. Pinte de vermelho os verbos usados no passado ou no pretérito. B. Pinte de verde os verbos usados no presente. Essa letra B, as respostas estão no texto, aqui no próprio texto. No passado, tá? Vou falar só uma aqui para vocês. Aqui, ó. Pinte de vermelho os verbos que estão no passado ou no pretérito. Pedro Malazarte estava sentado. Estava. Pintar de quê? Vamos pintar de vermelho. Pinte de verde os verbos que estão usados no presente. Já vou aqui, ó. O que está acontecendo, moço? Está. Eu vou pintar de verde. Perguntou. Perguntou está no pretérito. Então, o pretérito aqui no perguntou, eu vou pintar no vermelho. A que conclusão se pode chegar em relação à variação dos tempos verbais usados pelo autor, pelo narrador e pelos personagens? Aí vocês vão responder aqui, na página 83. Página 84 é para que vocês completem a cruzadinha com as características do causo. Dica: ao lado de cada um dos itens já foi dada a primeira letra da palavra. Letra E. Ter humor. Quem tem humor é? Posso falar. Engraçado. 2. Ter um toque de suspense. Começa com a letra M. Quando tem um toque de suspense no filme, tem algo não posso falar. Número 2. Aumentar os fatos. Começa com a letra E. Número 3. Começa com a letra E. Quando ele aumenta os fatos, ele está E. 4. Ser característico das regiões específicas. Número 4. Não posso falar, tá muito fácil. Número 4 tá muito fácil. E assim vocês vão fazer a 5, a 6 e a 7. Paramos na página 84 de português. Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Aqui o coração aqui, que eu coloquei aqui em cima. Tá bom? Beijão pra vocês, meus amores. Fique com Deus. Bom? Português, página 77. Vamos praticar oralidade. Relato oral de causo. Quando falamos em oralidade, estamos nos referindo à língua falada. Certo? Como aprendemos a falar muitos antes de aprender a escrever, a oralidade se mostra assim muito mais fácil e natural do que a escrita.
A língua falada, no entanto, assim como a língua escrita, também tem suas características. E cada pessoa ou grupo apresenta particularidades quanto à forma de se expressar oralmente. Observe esse textinho aqui. Vamos aí. O uso da fala. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Estão vendo aqui? Gostaram? Quando nós comunicamos com outras pessoas de forma descontraída, continuamos a usar uma língua mais informal, ou seja, sem nos preocuparmos em corrigir o que estamos falando. Igual você chega assim pro colega, e aí, cara, tudo bem? Você vai falar assim com o papai e a mamãe? Não, claro que não. Vai falar, ô pai, vai falar com o pai como assim, com a mãe? Sim, senhor, pai, sim, senhora, mãe, com a avó também, com forma de respeito, Agora com o colega também podemos falar com respeito, mas vocês já falam de forma diferente, assim, oi, colega, como é que vai aí? Como é que tá tu? No celular, é VC, tá errado. Vocês abreviam muito, não é isso? Então, voltando ao livro. Nessas conversas é comum o uso de abreviações e gírias. Mas quando a situação exige de nós uma linguagem mais formal, seja na fala, seja na escrita, devemos evitar palavras e expressões que não estejam de acordo com a norma padrão. Devemos tomar muito cuidado, porque quando escrevemos no Facebook, no WhatsApp para um colega que não seja nada formal, acabamos, assim, escrevemos tanto que na hora que devemos escrever o certo, né, na linguagem formal, esquece de que devemos ter aquela forma certinha de escrever, de falar com a pessoa sem abreviações. Então, tem que se preocupar com isso, tomar cuidado na hora que for escrever para alguém e conversar com alguém que seja um advogado, um juiz, professora. Então, devemos saber como é falar com a diretora da escola, saber dizer sim, senhora, Vossa Excelência, para o Papa. Então, devemos colocar as palavras no lugar certo. Ok, gente? Vamos aí à página 78. Peço que vocês leiam também a página 78 e a página 79. Logo depois, a página 80, 81 e vamos depois para a página 82. Essa página aqui, 78, ela fala sobre... Aqui, você acha que a roupa do personagem com a prancha está adequada para a situação e a linguagem que ele usa? Claro que não. Olha como é que o rapaz está vestido, de terno. A linguagem dele está muito diferente pelo que ele está vestido aqui. Da forma que ele está vestido aqui para ir para uma praia surfar. É uma diferença enorme. Aí vamos para a página 82, que é o cantinho da leitura. Peço que também leia essa página aqui, ó. Você se lembra de Pedro Malazarte? Apresentado no início desse módulo e conhecido como um dos maiores personagens de causos na nossa cultura. Que tal agora ler uma dessas suas histórias? Aí peço que você leia em voz alta o causo, entendeu? Com a sequência, com a sequência de certinha, tá bom? Peço que vocês façam isso. E depois a página 83, que é para vocês responderem, que é leitura e interpretação do texto. Peço que vocês respondam. A página 83, número 5, diz assim: sempre que um caos é contado, há variação em relação ao tempo verbal. Letra A. Pinte de vermelho os verbos usados no passado ou no pretérito. B. Pinte de verde os verbos usados no presente. Essa letra B, as respostas estão no texto, aqui no próprio texto.
No passado, tá? Pinte, eu vou falar só uma aqui pra vocês. Aqui, ó. Pinte de vermelho os verbos que estão no passado ou no pretérito. Pedro Malazato estava sentado. Estava. Pintar de quê? Vamos pintar de vermelho. Pinte de verde os verbos que estão usados no presente. Já vou aqui, ó. O que está acontecendo, moço? Está. Eu vou pintar de verde. Perguntou. Perguntou está no pretérito. Então, o pretérito aqui no perguntou, eu vou pintar no vermelho. A que conclusão se pode chegar em relação à variação dos tempos verbais usados pelo autor, pelo narrador e pelos personagens? Aí vocês vão responder aqui, na página 83. Página 84 é para que vocês completem a cruzadinha com as características do causo. Dica: ao lado de cada um dos itens já foi dada a primeira letra da palavra. Letra E. Ser, ter humor. Quem tem humor é? Posso falar. Engraçado. 2. Ter um toque de suspense. Começa com a letra M. Quando tem um toque de suspense no filme, tem algo não posso falar. Número 2. Aumentar os fatos. Começa com a letra E. Número 3. Começa com a letra E. Quando ele aumenta os fatos, ele está E. 4. Ser característico das regiões específicas. Número 4. Ai, não posso falar, tá muito fácil. Número 4 tá muito fácil. E assim vocês vão fazer a 5, a 6 e a 7. Paramos na página 84 de português. Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Aqui o coração aqui, que eu coloquei aqui em cima. Tá bom? Beijão pra vocês, meus amores. Fique com Deus. Bom?